Mas a Juniela, hoje é Dia das Mulheres. Hoje é né? dia E internacional. aí a primeira pergunta será... Dia da Mulher são todos os dias. Só que verdade. hoje é um dia especial. Claro, claro. Vai lá, Juniela. Vamos lá, bom dia, primeiramente. Bom dia, É um prazer receber o presidente novamente na nossa bancada. E eu acho que para a gente entender o atual momento do CRB, eu acho que a gente precisa voltar um pouco ainda para a temporada passada. Que aqui nessa mesma bancada você nos deu a informação naquele momento de que o técnico Alan Al seria mantido na atual temporada, na temporada de 2022, isso independente de acesso. A gente sabe que o acesso não aconteceu. Naquele momento também você falou que em caso do não acesso seria feita uma divisão de responsabilidades. Eu não sei se você lembra disso. Que não seria apenas a diretoria, não seria apenas a comissão técnica ou jogadores. Foi pensando nisso que vocês decidiram, a diretoria como um todo, que seria mantido o técnico Alan e a sua comissão para essa temporada? Eu volto nessa questão por quê? Porque... passou pouco mais de um mês, eu acredito, do início do trabalho e não foi dado a continuidade. Então, você rasga esse planejamento e começa outro do zero já com esse... tendo tido o início já. Eu queria que você falasse sobre esse momento para que a gente entendesse o que pode ter dado errado, talvez, nesse início de temporada do CRB. Vamos lá. Bom dia primeiro. Chegou apertando já. Não, mas tô tranquilo, eu gosto assim mesmo. Na verdade, a gente não se aperta de jeito nenhum. Dizem que... Dizem não, a verdade só tem uma versão, a mentira tem um monte. Então a gente só tem a verdade, então só tem uma versão, a versão vai ser única sempre. Bom, e quando a gente vinha o ano passado com um crescimento muito grande na Série B, com a chegada do Alan Al, o Alan Al é um grande profissional, um profissional de mão cheia, um cara equilibrado, sério, muito competente, juntamente com sua comissão técnica. Estávamos bem na Série B e ele começou a receber propostas de times, inclusive da Série A. Tá? Sentamos com ele, sentamos com o Reinaldo, dizendo, olha, a gente acredita tanto no projeto CRB, que é um projeto a longo prazo, a gente não pode imaginar nunca que o CRB pode ser um projeto a curto prazo. Decidimos já renovar, a gente acredita tanto que a gente vai renovar com você já para 2022. Para quê? Para que também ele não fosse mais assediado, desse tranquilidade a ele e a família dele, e a família também dos componentes da comissão técnica, e eles ficassem tranquilos, entendendo que tem um projeto de mais longo prazo, porque essa vida dentro do futebol não é uma vida fácil, é uma vida que às vezes o treinador, um jogador vem com família, se muda, traz tudo, daqui a 60, 90 dias o cara é dispensado e volta com a família de novo, então é muito ruim isso aí. Então essa convicção no trabalho dele foi feita durante o próprio campeonato. Não foi inventada. Na realidade, a gente chegou numa posição no meio ali, do meio para o fim do campeonato, ou seja, depois da virada do turno, a gente estava muito bem e a gente entendeu que a continuidade seria uma coisa benéfica. Inclusive, caso subíssemos para a Série A, prestigiaríamos eles, porque realmente o mérito do trabalho era dele, é um projeto sério. Muito bem. Nas últimas 10 rodadas, para não dizer umas 12, o CRB declinou. E não vamos colocar 100% da culpa no treinador, porque a gente tem, evidentemente, um rendimento de alguns atletas que foi caindo. O próprio Jajá começou bem, depois declinou. Você tem o Alisson Farias que declinou. Alguns outros entraram com lesões. O próprio Nicolas Careca, que estava até bem, até o jogo contra o Fortaleza um pouco mais, se lesionou, passou 30 dias, não voltou mais a jogar o que estava jogando antes. Então a gente teve vários problemas, principalmente na parte ofensiva. O CRB nitidamente sofreu na parte ofensiva. E a gente entendeu que o nosso treinador, ele não conseguiu mais extrair ou encontrar uma saída. Ele ficou, vamos dizer assim, num beco sem saída, sem conseguir encontrar alternativa. E aí sim a gente pode entender que tenha sido talvez uma limitação momentânea dele não conseguir sair. Já identificamos isso, já do meio para o fim, das últimas 10 rodadas. E quando já tinha renovado? Sim, já tinha renovado. E vocês não assumem que faltou contratação, onde o senhor disse aqui na bancada também que o CRB não ia fazer mais contratação, porque esse elenco era muito bom e não contrataria mais. O senhor também não assume essa responsabilidade, não? Vou primeiro terminar a resposta dela, que é Dia das Mulheres. Depois vem né? Depois vem dos adjacentes. Depois, a não ser que você queira se habilitar, Fica à vontade, presidente, fica à vontade. Fica à vontade. Eu tenho que terminar logo uma, né? Muito bem. Então, na chegada
no final desse ano, no início desse ano, sentamos a diretoria inteira, eu, Enaldo, o Fernando Paiva e Carlos Rubens, sentamos com o treinador, porque ninguém é perfeito, e uma das imperfeições do nosso treinador era justamente a forma muito rígida dele de trabalho. Ele é alemão, um cara muito cartesiano, um cara que tipo assim, não dá margem a você conversar com ele e sugerir. Então, às vezes, essa dificuldade, a gente só vai observando isso aí com o passar do tempo, conhecendo. Dizia meu avô que você só conhece a mulher quando você come 1 quilo de sal junto. Ou seja, demora um bocado, né? A mesma coisa do treinador, você realmente tem que passar um tempo aí para conhecer. E a gente começou a identificar essa fragilidade de ele não ouvir ninguém. Então, ele não via Thiago Paz, ele não via Mário Marroquim, ele não via Enaldo Marques, ele não via ninguém. Era ele e ele pronto, nem a comissão técnica. A gente começou a ter dificuldade. Isso já em dezembro. Terminado o campeonato, sentamos com ele com um contrato feito já para esse ano, conversamos com ele e dissemos: Alan, é necessário a gente ter tranquilidade para 2022, você entender que nós temos que ter voz, porque a gente identifica que a gente tinha algumas coisas para fazer, algumas teimosias, por exemplo. Estou dando um exemplo, manteve o Eric em algumas partidas que a gente disse para o Eric não tem a mínima chance de jogar, mas estava lá à disposição, ele usava o Eric. Então, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Claro. Mas foram vários exemplos, porque nós também, igual a vocês, iguais aos torcedores, a gente também enxerga. Essas teimosias não eram só com relação à escalação do jogo, era de uma maneira geral, você quer dizer, né? Era, de uma maneira geral, mas eu estou falando... Metodologia de trabalho... Da metodologia de trabalho nem tanto, Emerson, é muito mais em relação a não ouvir o contraponto, tá? De dizer assim, rapaz, você não acha que aquele cara jogou ruim, não? Não acho, não. E aí, quando você diz assim que não acha, você nem questiona. Não tem argumento. Então, não vem o porquê. Eu não acho, mas você acha, né? Então, ele não via isso aí. E a nossa conversa com ele foi assim: olha, vamos esse ano flexibilizar mais. Isso antes de iniciar a temporada, no Antes caso. de iniciar esse ano, mas já em dezembro, tá? Sim. Terminou o campeonato, iníciozinho final de novembro, dia 5, 6 de dezembro, antes dele viajar, sentamos com ele, dissemos: olha, a gente continua, tem contrato, tá? Agora vamos fazer diferente ano que vem? Vamos começar assim? Bom, então... E ele ok? Ok, com certeza, vou dar abertura, vou fazer tudo tal, beleza. Mas esse não é o X da questão. Eu estou respondendo a pergunta porque você me fez... É um contexto grande, eu entendo. Quando a gente contratou... Mas esses detalhes são importantes, né? Sim. Bom, ao iniciar o 2022, para nossa surpresa, o nosso preparador físico, que era de 2021, o Rosenaldo, muito bom preparador, porque o CRB... dentre os detalhes, terminou voando. Ele não cansou, não teve momento algum que a gente tenha identificado que o time cansava durante o jogo. Então, a gente entendeu que ele passou o ano com pouquíssimas lesões, temos relatórios médicos aí, pouquíssimas lesões no histórico, DM realmente estava vazio, e o time voando. Então, tipo assim, a preparação física e a parte de análise de desempenho foi perfeito ano passado. Perdemos o nosso preparador físico, chega um novo preparador físico com Alan Al, faz parte da comissão dele. Esse preparador físico não dá para você questionar nem dizer assim, o cara vai dar resultado, não vai dar resultado, porque o treinador confia no cara. Indicação dele, né? Indicação direta dele, e o cara vem com o histórico, a bagagem do cara, uma bagagem que inclusive o cara foi auxiliar de preparação física da seleção brasileira. O cara trabalhou no Botafogo, trabalhou em vários clubes da Série A, já um cara muito maduro, o cara tinha 69 anos, salvo engano, então um cara experiente. Bom, mas ao desembarcar no Ninho, a gente entendeu e começou a ver procedimentos arcaicos. Então, procedimentos arcaicos. E isso foi identificado pelo nosso grupo, auxiliar nosso de preparação física, os próprios jogadores começaram até a entender, rapaz, eu nunca mais fiz isso aqui em clube algum, como é que a gente está aplicando isso aqui? Mas aí o Alan Al, na teimosia dele, disse, não, é assim mesmo. Bom, o que é que acontece? Para piorar a nossa situação, mais de 20 atletas pegam Covid, dentro da temporada, para prejudicar mais ainda, e a temporada foi totalmente jogada no lixo, porque nem teve um bom preparador físico, e ainda teve o problema da Covid. A gente tem que entender, quando a gente tem Covid, a gente tem um problema ainda remanescente, a gente tem que imaginar agora um atleta de alto rendimento. E como cada atleta responde de uma forma diferente, não é? Não tem como fazer isso de uma forma geral. Não tenha dúvida, o Covid responde de forma diferente. Tem gente que fica com sequela de coração, tem gente que fica com sequela de alguma coisa, outros de memória, qualquer coisa, mas afeta. Então, esse problema nós tivemos dentro de um campeonato. Foi assim que a gente iniciou, então, o 2022. O 2022 foi, assim, um início trágico para a gente.
para piorar a situação, identificamos o time morrendo em campo. Morrendo em campo, não conseguiu de novo, identificamos as mesmas fragilidades do Alan Al em relação a não conseguir extrair do elenco o que precisava ser extraído. Ora, é notório, a gente está lá em campo, a gente vê quando o time joga bem e vê quando o time joga ruim. Fato. Não tem por que a gente esconder. Ah, jogou bem, hoje jogou. Eu digo que jogou bem. Jogou ruim. E você vai esconder por causa de quê? Agora, eu tenho a minha opinião também. Às vezes o torcedor, ou um torcedor, pode ter até opinião divergente da outra. Isso faz parte. Mas, identificado todos esses problemas e os desgastes todos que estávamos tendo com resultados, conversamos com o Alan Al e decidimos, vamos dizer assim, cada um segue o seu caminho. Eu não consegui, vamos dizer assim, mas eu defender, o Enaldo não conseguiu mais defender a permanência dele, Thiago Paz não conseguiu mais defender a permanência dele, e ficou insustentável ele dentro do elenco. Esse consenso, me permita, esse consenso da não continuidade do Alan Al se deu após o jogo, qual foi aquele jogo lá que foi fora, que o CRB, acho que empatou o Campinense, foi do Campinense ou foi após o Clássico? Eu falo com relação ao consenso. É lógico que um pode querer, vamos tirar agora, outro não, vamos segurar e tal. O consenso que você demonstrou agora é que todos não defendiam mais a permanência dele. Se deu após o Clássico, contra o primeiro Clássico contra o CSA ou contra o Campinense? Eu vou completar. Por que eu estou dizendo isso? Entendi. Porque tem muita gente que gosta de fazer futurologia, né? Sabe, o técnico já caiu depois do Clássico. O técnico já caiu, isso aí é só o jogo do Campinense. E eu até falei aqui no microfone, sabe, não é muito inteligente você definir que você vai trocar o treinador e você vai para um jogo que o CRB de repente poderia ter ido muito bem contra o Campinense, poderia ter vencido o jogo bem, metendo 3 gols e tal. Pô, a definir como tirar o cara, faz um jogão desse, como é que vai tirar? Eu acho muito inteligente se fazer assim. Mas por isso que eu estou lhe perguntando, esse consenso da saída dele, porque eu ouvi a sua entrevista com o Rodrigo Veridiano lá em Campina Grande, e na entrevista o tempo todo você deu indícios que iria tirá-lo. Ali você quis ser cavaleiro, porque precisava comunicar esse negócio todo, mas estava muito claro que você iria tirar. É por isso que eu estou lhe perguntando, esse consenso saiu realmente após o jogo contra o Campinense, ou de repente já era uma posição sua em tirá-lo? Vamos lá, nunca será sempre uma posição minha, será uma posição nossa. Vamos logo, só melhorar a frase aí. Mas, passando em relação a isso aí, nós identificamos, no início do campeonato, toda essa fragilidade da parte técnica. Piorou a situação porque ele perdeu mais um elemento, que foi um elemento crucial, que foi o Cetolin, que é o cara da análise de desempenho do clube. Um cara que trabalhou com a gente o ano passado todinho, eu vou dizer que era o cientista do CRB. O cara fera. E o Alan Al perdeu também, por questão de relacionamento. Então ele conseguiu perder. Ele foi num desagregador, internamente. O preparador físico foi por outra proposta. Diz ele que foi. Não. Ele disse que deixou o futebol. Arranjou uma outra profissão que não fosse futebol. Ele estava cansado de se mudar tanto. E aí o Cetolin, esse alemão aí. E o Cetolin seguiu a mesma linha. Disse também, estava cansado, não queria mais, tal, saiu, voltou para Curitiba e largou a gente. E aí sim, o Alan Al, inclusive, não trouxe ninguém. Utilizou-se o Vitor, que é o nosso analista de desempenho do clube, para fazer a função do cara lá. Então a gente houve já esse desgaste, o desgaste já estava generalizado. E nós identificamos já no jogo contra o CSA, aquele jogo fatídico, que perdemos de 1-0, que o time não ia evoluir, e a gente precisava encontrar uma saída. E aí você começa a buscar uma saída. Só que você não pode dizer assim, sai treinador hoje. A pergunta é, quem assume amanhã? A gente está dentro de um campeonato com 3 competições simultâneas, paralelas, e você não pode ser irresponsável a ponto de dizer, eu vou tirar o treinador agora, vou. Tá certo. Eu queria Filipão. Tá bom, Filipão está disponível, tem que ver primeiro se ele está. Segundo, ele quer vir, tem que ver se ele quer vir. Então, tem várias nuances que a gente tem que entender e ter a cabeça fria e o planejamento. Porque quando a cabeça não pensa, no caso aí o bolso padece, ou o clube padece, não é verdade? Então, a gente não pode tomar decisões precipitadas nem irresponsáveis de chegar, por exemplo, num vestiário, demiti-lo, dizer assim, você está fora. Tá? Você está fora? E aí pergunta, quem treina amanhã? Então, nós começamos a enxergar no mercado quem é que estava na prateleira disponível, que tem que ver isso. Às vezes tem quem você quer, mas quem você quer está empregado, o cara não quer sair. Né? Estou dando um exemplo agora, Marcelo Cabo. Marcelo Cabo estava disponível? Não, mas ele estava em
processo de divórcio. Processo de divórcio, exatamente. A gente, então acendeu uma luz amarela pra gente olhar ele. Aí tinha outro, aquele ali e tal. Então, você começou a olhar na É que é o prateleira. principal fator de convencimento você trocar, né? Eu vou trocar, mas eu sei que eu vou trazer. Sim, Você trocar para trazer um pior, não adianta. não adianta. Então, exatamente, você trazer um que seria pior, você está sendo burro. Então, primeiramente, é melhor você postergar, às vezes, as decisões, tá? Até que você diga assim, hoje eu tenho alguém para trazer. Aí você pode tomar a decisão. Para não demorar para agir depois, né? Exatamente. Então, se não o prejuízo para o clube é maior. Então, na hora que você toma uma decisão de tirar um treinador, eu acho que você jamais pode ser irresponsável ao ponto de dizer assim, você tirou o treinador, mas você não tinha nenhum na agulha. Não, a gente tinha 2 na agulha. Porque teve essa questão da proposta do Novo Horizontino. E aí, ao longo do dia, vocês estavam em viagem de Campina Grande para cá, ficou nessa, né? Você até discutiu aqui no programa. O CRB, por exemplo, certamente o cara tinha contrato, tinha multa. Se ele tem proposta, ele vai pedir para sair, ou o CRB vai mandar embora. Ficou esse dilema. Quando vocês tomaram conhecimento que realmente ele tinha proposta do Novo Horizontino, você disse, então vamos esperar aqui ele pedir para sair, ao invés de mandar embora. Ficou essa... Esse Emerson está muito sabido, esse Emerson aqui. Ele só tem um defeito aqui, é azulino. Vou fazer o quê, né? Pra uns eu sou azulino, pra outros eu sou regatiano. Tudo bem. Se abre nada. Se abre nada. Né? Sim, mas eu Ficou tenho... um tomate agora. Mas eu quero dizer Eu tô verde, não, fala nisso, inclusive, eu até ia trazer uma camisa do CRB para dar ao Emerson aqui, aí o cara disse, não leve não, que toda vez ele dá de presente para alguém, ele não fica nunca. Pro irmão. Ou então usa para tirar não uso, o irmão dele é regatiano. Ou então usa para tirar aquelas piadinhas para tirar onda com o CRB, Eu senão só- você tá olha, proibido de fazer isso aí. escute, Como repórter, como repórter, Pessoa você não pode grata fazer do isso aí. Galo. Para aí, rapaz. Como repórter, você não pode Para aí, fazer rapaz. Não isso. vou falar sobre isso também, mas eu só uso camisa. Eu só uso camisa de time. Eu só uso camisa de time aqui quando tô viajando fora do. Mas vamos lá. Veja só, na hora que a gente está indo para lá e a gente entende que tem na prateleira 2 técnicos, no momento que a gente foi ao jogo do Campinense, apareceu agora o Cabo, apareceu o Chamusca. Fizemos, evidentemente, contato com os 2 para dizer, tem possibilidade de vir dirigir o Galo? Tem. Bom, então a gente agora está mais tranquilo. Primeiro passo resolvido. Vamos agora para o segundo. Vamos para lá. Quando a gente chega lá, a gente está com a informação que o Alan Al está com proposta do Novo Horizontino. Eu digo, são 2 salários de multa para quem pedir para sair. Ou seja, é aquela brincadeira. Quem falar primeiro perde, viu? Quanto era o salário dele? Já foi embora. Eu Mas tu esqueci, quer eu tenho saber- uma memória tu quer curta. saber- Não, até vai do saber salário o do valor cara. da multa. Só Eu pra... tenho uma memória muito curta. Eu tenho Já que não essas pode coisas. dizer o salário, a multa seria de quanto? 2 salários dele. Que 2 é salários, equivalente a salário quanto? mínimo, pronto, 2 mil 2 contos. salários dele. Pronto, 2 mil contos. Mas Imagine 80 mil, imagine 80 mil, 160 No mil. CRB, como é que Entendi. funciona? Vocês, eu tenho o salário do treinador e o salário da comissão. Comissão. Então, É. eram 2 salários da comissão. Da comissão. Vamos lá. Então, quem falasse primeiro, perdia. Se eu falo primeiro, Alan, você está fora, eu pago 2 salários dele. Se ele fala, eu estou indo embora, Ele paga. ele paga. E aí, quem fala primeiro? Quem falou primeiro? Ninguém falou primeiro. A gente chegou no consenso. E ninguém pagou nada a ninguém. Pra gente fazer a O coisa. que era bem interessante. Ele Tanto estava, é que... ele estava desgastado, entendeu que estava desgastado, tinha uma possibilidade real de ir para um outro clube para iniciar uma outra história também. Que ele é uma pessoa maravilhosa, estou falando como ser humano. Sim, sim. É um cara espetacular, meu amigo, inclusive. Fez um grande trabalho. Tá? E a gente não pode misturar as coisas. Então, a gente desejou a ele que realmente ele seguisse o caminho dele, mas ele estava extremamente desgastado. Mas eu fui para Campina Grande, terminou o jogo, batemos nas costas, bati nas costas dele, bateu nas minhas costas. Não deu para Houve ganhar, não deu para entendimento, ganhar. né? Mas olha, a gente entendeu que o caminho tinha encerrado, vamos dizer assim. É como um casamento que vai para um divórcio amigável. Inclusive, na nota, esse foi um ponto que eu elogiei, porque é o entendimento de que havia acabado o ciclo. E isso, realmente, isso é normal Ali, e de fato, natural. foi como um acordo, né? De repente, eu queria separar primeiro, aí depois... Totalmente como um acordo, a brincadeira só era. Quem falar primeiro perde. Isso. Eu vou voltar primeiro à pergunta que você fez Certo. anterior, perguntando se a gente não contratou, se a gente se arrepende. No dia que eu estive aqui, inclusive. Você isso, alegou eu disse, questões financeiras, Eu disse que confio tinha nesse esse elenco. problema. Agora, eu disse a você o seguinte: naquele dia, lembrando, eu disse tem três responsáveis por nós não podermos contratar. 3. Primeiro, a finança do CRB. Segundo responsável, o treinador que disse que não precisa. Terceiro responsável, a própria torcida. E eu disse isso aqui. Por quê? Porque a torcida naquele momento precisava estar com o sócio-torcedor lá em cima para a gente ter dinheiro e resolver poder ter opção. Então, você está justificando a sua decisão Aí para eu vou- outros fatores, né? Aí, não. Nesse caso, é. Mas eu vou lhe ajudar na resposta aqui.
Agora veja só, e eu disse aquele dia, tem dinheiro? Eu disse, não tem Não dinheiro, tem, não foi? sim. Pronto. A janela fechou-se no dia 30 de setembro. Eu vou reiterar aqui, porque tem duas opções. Dizer o seguinte, ó, você se arrepende de não ter contratado? Se eu tivesse dinheiro, eu vou dizer a você, se eu tinha dinheiro e não contratei, me arrependo. É um arrependimento. Mas se eu não tinha dinheiro e eu não contratei, já estava resolvido antes. Eu não podia contratar. É diferente. No dia 30 de setembro, não tínhamos previsão de chegada de recursos que chegou. Chegou em outubro algum recurso para a gente. E esse recurso era assim, pode contar ou pode não contar. E aí sim, a nossa gestão não faria jamais... Não faltou uma pitada de ousadia da Não, diretoria, não é ousadia, aí é responsabilidade. Aí passa a ser irresponsabilidade. Onerava tanto o clube não, assim? Onerava, 2, 3 contratações? onerava. Você, numa contratação, e aí eu vou explicar a você. Numa contratação de setembro, outubro, novembro, o cara vai sair de algum clube. Primeiro, você tem que contratar, que eu até falei aquele dia, você tem que encontrar um cara que chegue para ser titular, esteja em forma para chegar e jogar, e aí, normalmente, esse cara tem que vir de onde? De um time da Série A. Porque você não vai trazer um cara da Série B, que o cara já tem 6 jogos aí. Você não tem de onde trazer. Ah, é o cara que está parado no mercado. O cara vai levar 60 dias para poder chegar em forma. 30. Não era viável por questão Não do era. tempo. Então, não tínhamos recursos, mas tínhamos algumas peças. Nós tínhamos alguns atletas, inclusive, de Série A, que disse, eu venho. Você não tinha como fazer porque nós não tínhamos recursos. Não tinha dinheiro. Então, não tem arrependimento. A gente tem tristeza de dizer assim, que pena que a gente não tinha recurso para ter feito contratação. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, presidente, me permita. Você realmente disse isso, ponderou a questão do recurso, mas você também teve uma fala muito forte em dizer assim, que o treinador estava satisfeito, que vocês estavam satisfeitos, embora não tivesse recurso, mas aí veja, embora não tivesse recurso, mas você chegou um momento da entrevista que você disse assim, nós estamos tão satisfeitos que esse time que nós temos não é para subir de divisão, é para ser campeão. Quando você fala isso, você deixa totalmente em segundo plano a questão do teu orçamento. Mas eu tenho que melhorar para você isso aí para você entender. Se eu não tenho como contratar, olho para trás e tenho um elenco todinho escutando minha entrevista. Tem que valorizar, né? Eu vou dizer o que é o meu grupo. Olha, grupo, preste atenção aqui, olha. Opção 1, grupo. Eu estou doido para contratar porque eu acho que vocês aqui realmente não chegam lá, tá? Mas eu não tenho dinheiro. Opção 2, eu vou chegar para o grupo e vai dizer, grupo, eu não contratei porque a gente não queria, mas eu confio em vocês. Então, o que eu fiz foi trabalhar psicologicamente, tá? O moral do clube, o moral do grupo. Porque de forma inteligente você tem duas opções. Ou eu jogo o moral do grupo para baixo para entender, nem o presidente confia no grupo. Quem é que vai confiar? Então, se eu tenho um grupo que eu não tenho como fazer, eu não tenho como contratar, meu irmão, se você não tem o que fazer, conte com o que você tem. Tente dar moral ao grupo, tente trabalhar o grupo e tal. Agora, tinha outra alternativa? Não tinha alternativa nenhuma. A resposta foi boa. Bom dia a todos, bom dia Mário, bom dia Reinaldo, prazer tê-los por aqui. Eu queria sair um pouquinho dessa linha e durante todo o processo de chegada ao CRB, durante todo o processo de assumir o Clube de Regatas Brasil no dia 1º de abril, o senhor estava calçado num tripé com profissionalização, transparência e reaproximação do torcedor. O que é que o senhor entende que conseguiu avançar e o que é que o senhor entende que ainda não avançou nesses pilares? Tem recebido essa reclamação que você acabou de fazer agora em relação à imprensa. Não é só sua reclamação, a reclamação aí das outras emissoras. Nós conversamos muito com o Reinaldo aí, porque passa às vezes até, nem é orientação minha e nem é de Reinaldo, e a gente às vezes nem entende quem é. A gente entendeu, e eu não estou colocando a culpa porque saiu, não estou, mas o próprio Alan Al, ele não defendia, vamos dizer assim, essa abertura, de forma diferente da chegada do Marcelo Cabo, que muito pelo contrário, já disse assim, não, eu quero torcida aqui comigo, acompanhando, eu quero torcedor, eu quero a imprensa acompanhando aqui os nossos treinos, não tem problema nenhum. Então, eu já vi uma mudança de postura do próprio treinador. Então, aí talvez aí por ser marinheiro de primeira viagem na gestão, eu tenho que entender às vezes qual é a interferência que eu tenho que fazer para dar mais abertura. Reinaldo tem que entender também. Eu fiz algum questionamento em relação à Natália, perguntando por que, por exemplo,
Já desde a outra semana, eu digo assim, eu vou voltar a dar todas as entrevistas agora, porque parece que a gente está se escondendo, não tem tempo que se esconder. Então eu dei uma entrevista pós-jogo contra o Sampaio Corrêa, na Gazeta, depois eu dei na Difusora também, e na entrevista com a Gazeta a gente estava até comentando, ele, Mário, a gente queria ter a zona mista, porque o CCA deixa a zona mista. E até num momento muito bom, dentro da Série B, o time ganhando e vocês também se escondiam. Mas tem um detalhe, aí ela disse, olha, a zona mista, a CBF ainda não abriu pelo protocolo da Covid, pode ir no Alagoano. Aí eu disse, você tem certeza disso, Natália? Ela disse, tenho certeza disso, estou dizendo aqui o que a Natália me falou. Então, campeonato, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B ainda não pode, desde que a CBF não mude o protocolo dela. Porque senão nós seremos multados. Qualquer repórter que entre em campo para fazer aquela entrevista, isso é muito triste. Ora, como é que de você fato, nem a gente pode fazer o trabalho ali no entorno do Não, gramado. mas Todo realmente... Você entende que não somos nós nesse caso, tá? E sim, eu não sim. sei. Se o CCA estiver fazendo, para mim é uma grande surpresa. Você tá certo. Tá? Agora, no Campeonato Alagoano, e eu disse a Natália, olha, Natália, no Campeonato Alagoano eu quero todo mundo. Eu até falei com o Valmari, o Marcelo, que eu estava lá com o Jorge Moraes, eu disse, eu quero vocês no campo, pode ir, zona mista. Avisei o treinador, você permite, eles permito na hora, não tem problema algum para mim. Então, para nós não tem problema, não tem. Eu realmente não fomento isso, a gente não alimenta isso, esse distanciamento da imprensa, muito pelo contrário. Enaldo, menos ainda. Às vezes até recai alguma coisa sobre a gente. O Enaldo proibiu, o Mário proibiu. Não tem nada de proibição nossa. Muito falaram que a culpa era do Enaldo. Então, mas não é. Não tem ação nossa quanto a isso aí. Então, vocês são bem-vindos, inclusive, no CT. É necessária a participação. Eu convidei, inclusive, a imprensa para que vá ao CT, participe. Ora, como é que a gente vai passar para o torcedor a coisa boa que a gente está fazendo no CT, se vocês não vão para o CT? É uma incoerência. Seria mas lógico. Aproveitando, seria uma incoerência nossa. Fizeram tanta a sala de imprensa lá, eu vi foto, ficou sensacional, mas não sabe, pô. Porque não divulga, sabe? Vamos lá. É cochichar pra surdo. Agora, eu quero saber se você tem coragem de ir lá, né? Não, eu recomendo não ir. Não é isso não. Eu recomendo não ir, porque o CT que eu vou, o time não ganha nada, pô. Não convide ele. Assim, faz ele doido. Eu vou no Não, CT, mas eu isso não aí, ganho nada. Eu quero saber se Isso Emerson... aí eu vou concordar. Não convide ele. Foi pro Náutico. Eu sou O Náutico perfil, era eu vou buscar líder. no ganho. Nunca mais ganhou nada do ano passado O pra cá. Flamengo Foi virou pro 4 Flamengo. vices O na Flamengo ganha sequência. nada. Foi. Fui no Convide não Flamengo, ele. 4 Ô, vices Emerson, na você sequência. tem ido lá no CT do CCA? Vou não. Vou não. Pode Tá ir, proibido. Vou não. Mas responda as perguntas de Alberto agora. Então, pronto. Tá explicado. Eu estou explicando, estou dizendo a vocês que a gente está tomando providências, mas eu, particularmente, nunca me furtei a estar com vocês conversando. Na realidade, só me chateei algumas vezes quando você fez aquelas piadinhas de CRB aí na imprensa, que eu acho que o repórter não é para isso mesmo. Tome, que você leva Você ao tem que vivo. ser imparcial. Eu vou Várias falar apertadas, né? Um aperto. Não, eu Você, vou falar. na minha opinião, você tem que ser imparcial. O repórter, na realidade, ele não pode nem ser torcedor. Ele pode até dizer assim, eu amo aquele clube, mas, velho, na hora realmente, para sair para fazer mime, não dá não. Saber pai. separar Meme, as coisas, Senão, né? senão a torcida pega no teu pé e a gente também. Aí, tipo assim, a tristeza bate na gente. Entendeu? De como é que eu vou dar entrevista ao cara que o cara tá tirando onda do CRB. Não pode. Então pronto, aí você não pode pedir a recíproca também, tá? Sim, sim. Então pronto, então vamos. Por isso que eu vou. Mas depois eu falarei sobre Esse isso. aperto aí, por favor, corta esse vídeo. Não, Sim. rapaz, pra gente colocar no você ar. não sabe nem o que é. Não, você. não. Fica Não, e é mesmo, eu tô Você não falando. sabe nem do que é. Eu tô falando porque é necessário que aqui a CBN a gente venha pra cá sempre aberto, de coração aberto. E eu tô Vai ter que ser dizendo, mesmo. eu tô dizendo isso com todos aí, entendeu? Vocês nem podem ser CRB, também não pode ser CCA também, não pode ser ASA também, vocês têm que ter futebol alagoano. Claro, perfeito. E isso eu solicito, mas pra gente dar conta. A nossa gestão, ela se pautou em 3 tripés. Primeiro, participação. A participação não é só a participação do torcedor, é a participação do próprio conselheiro para ajudar. Porque vamos lá, o deputado Marco Barbosa, ele ficou muito isolado, muito ilhado, durante 10 anos. Mas será que foi culpa dele ou será que foi omissão dos conselheiros também? E eu estou falando aí como conselheiro, tá? Talvez tenha sido culpa nossa. Talvez, em determinados momentos, nós temos deixado ele sozinho. E aí o cara vai tocar o processo sozinho lá. E aí, tipo assim, ficou uma gestão solitária, aonde ele carregou os louros e carregou também todos o ônus e os bônus. Muito bem. Nossa gestão, a gente precisava compartilhar. Então, hoje,
Está aqui, Enaldo, do meu lado. Quando eu vim para a entrevista, eu digo, você vai comigo? Não, não vou não. Eu digo, vai para a entrevista comigo, porque eu quero que você fale também. Tem Carlos Rubio que participa, Fernando Paiva que participa. E aí sim, a gente tem outros conselheiros que trabalham dentro do clube. André Carneiro, você tem Tiago Marinho, você tem Eduardo, o nosso vice-presidente jurídico, tá? Eduardo Marinho, você tem o Nicolas, você tem Diogo Peixoto, você tem vários conselheiros que estão no dia a dia conosco, participando da gestão. Essa gestão que eu falo participativa, são pessoas que não estavam dentro do Ninho do Galo, e hoje, Robson Oliveira, né, o financeiro, desculpa aí se eu estiver esquecendo algum nome aqui, mas são tantos que participam com a gente no dia a dia, o Lucas Ramires está lá com a gente, ou seja, são pessoas que estão lá, Felipe Baracho está lá, Tomás, mas são pessoas que participam conosco e a gente divide a responsabilidade, mas a gente divide vitrine também. Na hora que a gente, tipo assim, começa a ter pancada, tem todo mundo compartilhando, está todo mundo junto, todo mundo está acompanhando. Na hora que a gente vai fazer uma escolha financeira, por exemplo, hoje à tarde eu vou fazer, junto com o Enaldo, um bate-papo sobre o planejamento financeiro de 2022 com Marcelo Cabo, Tiago Paz e a diretoria toda. Para quê? Para que ele saiba qual é o tamanho do nosso sapato. Onde é que a gente está calçando? Qual é o tamanho do sapato? Onde é que a gente pode chegar? Tem que fazer algumas escolhas, tem que fazer algumas trocas, mas eu quero jogar nele, treinador, a responsabilidade para dizer, ajude a gente a equalizar a finança, porque nós somos criteriosos e responsáveis. Não peça o que a gente não pode dar. Não peça. E, evidentemente, elimine os excessos. Pronto, é por aí. Então, esse equilíbrio financeiro a gente compartilha. Então, a nossa gestão é uma gestão compartilhada, como de fato a gente tinha prometido. Nas reuniões de conselho, que ontem eu não participei da reunião de conselho, peço até desculpa aos conselheiros hoje aqui, e eu vou justificar, porque há uma semana atrás eu fiz um pronunciamento dentro do conselho, um áudio que eu fiz justificando, explicando algumas coisas, e algum conselheiro irresponsável, vazou essa informação. Essa informação vazou, mas eu achei ótima ter vazado, porque ali eu não tiraria uma vírgula do que eu disse, eu não disse nada demais, muito pelo contrário. Houve, inclusive, uma cobrança minha. Mas o conselheiro irresponsável devia pedir pinico e sair. Né? Que se ele realmente fosse homem suficiente para sair, que a gente não sabe quem é, então já estou logo dizendo aqui até no ar mesmo. Seja homem e peça para sair. Mas não sai, que é covarde. E aí eu saí do grupo do WhatsApp, do conselho. Com isso, eu perdi a reunião do conselho ontem, porque ninguém me avisou. E aí voltar para o grupo. Pedi, não, voltar para o grupo não. Faça o seu. Na realidade, não, fazer o meu não. Eu vou solicitar que o próprio presidente, meu amigo Kenneth Calheiros, quando fizer uma próxima reunião, ele me dê uma ligada, olha, tem reunião hoje. Realmente eu esqueci da reunião. Então foi uma falha minha ontem. Mas na reunião anterior, de 100 conselheiros, participaram 12. É injustificável. E aí sim, se cobra participação, cobra. Você cobra gestão, cobra. Você cobra transparência, cobra. Ora, no dia que eu estou lá para fazer a prestação de contas, no dia que a gente chega lá para apresentar contas, números, sugestões, críticas, só vão 12. E aí, e os outros? E os outros? Então, tipo assim, essa gestão participativa nós temos, e muito pelo contrário, quem cobra participação maciça somos nós. Nós da diretoria hoje cobramos mais participação do conselho. Bom, também da torcida. A prestação de contas que nós fizemos ao conselho, ela irá ser disponibilizada num portal, tá? Para o torcedor, de forma evidentemente macro, tá? Macro. Eu não vou dizer assim, o Emerson Júnior ganha R$ 7.512. Não vai nunca dizer. Eu vou colocar, a folha de jogadores é tanto, não sei quem, como de fato é em todo grande clube, tá? Então se apresentam os números, iremos apresentar os números, tá? Faz parte. Então a gente tem respondendo a você, Alberto, aí, a gente tem dentro do nosso processo transparência sim, porque inclusive os números já são abertos com a diretoria, com o conselho, e será aberto também com os torcedores. A gente tem gestão participativa e a gente tem mais uma coisa também que eu coloquei, que é profissionalização. O profissionalização que eu falo do clube é a gente capacitar o clube nos setores onde a gente não tinha. A gente tinha médicos, eram voluntários, eram abnegados do clube.
Hoje a gente tem 2 médicos, a gente tem todos os exames, a gente cuida disso. Tive reunião com o médico ontem, com a Jax, passando um relatório para mim. Terminou o ano, ele passa a relação de tudo que teve, cada atleta, quantas lesões tiveram, tal. Ou seja, tudo é feito. Sexta-feira iremos fazer uma reunião com o pessoal da UFAL, né? A gente faz todo o laboratório de todos os jogadores, análise pré e pós-jogo, tá? Aonde a gente vai apresentar e fazer uma juntada com o CRB, ou seja, a profissionalização existe em todos os setores. Então, estamos aí cumprindo com o que a gente planejava, não é uma missão fácil, tá? Trazer o torcedor para perto, Alberto, aí sim tem um desafio um pouquinho maior, trazer mais para dentro do CRB. E mais para dentro do CRB quer dizer também ter mais sócios torcedores, ter mais gente dentro do estádio. Evidentemente não tem sido fácil, porque a gente pegou um ano de pandemia muito grande o ano passado, restrição imensa, salvo engano, até setembro ou outubro. Agosto. Não, mas Foi até quando começou a liberar? Não, porque eu estou falando a liberar público no estádio, eu acho que foi a partir de outubro, novembro, foram 2 meses só. Outubro e novembro. Até setembro, nós só podíamos 50 credenciais. Então, como é que você traz o torcedor? Então, você desacostumou o torcedor aí o estádio. A partir de outubro e novembro, a gente teve 2 meses com público, mesmo assim foi reduzido porque tinha Covid. E quando a gente pensa que o negócio vai melhorar, pegou um Réveillon, foi uma desgraça, chegou a nova variante. Né? A Ômicron da Covid, que a gente passou um mês de janeiro realmente numa desgraça. Eu mesmo tive Covid também, juntamente com 30 do grupo todo do CRB, incluindo 20 jogadores. Então a gente não conseguiu trazer o torcedor para dentro. A gente entende que precisa o torcedor voltar ao estádio e a gente também tem a percepção. Vou dar um exemplo a você do que eu estou dizendo, que também para não pensar que é só CRB, o jogo CRB e CSA, o mando de campo do CSA, tinham 5 mil pessoas, onde a gente está acostumado ao quê? A 15. Isso é um fato, a gente até debateu isso. Os clássicos costumavam ter 15, 17 mil. Então não foi uma coisa, não é uma coisa que é costumeira só do CRB ou CSA, ou seja, o público é reduzido dos dois. O Brasil todo está assim. Os primeiros jogos, por exemplo, de Atlético Paranaense esse ano, deu 800 pessoas no estádio. Quando eu disse que no domingo de carnaval a gente ia jogar com Aliança aqui, após o time não estar no momento bom, onde a gente não tinha ponto de venda, porque o decreto governamental não permite vender ingresso no estádio. Como é que eu não vendo ingresso no estádio? Aí um domingo de carnaval, eu vou vender ingresso aonde? Em lugar nenhum. Ora, eu vou abrir o estádio todinho. Abrir o estádio para quê? Para ter prejuízo. Aí foram, vamos dizer, 1.000 sócios torcedores participaram, mas venda de ingresso, 49. Então você tem um público de 49 vendas de ingresso, além dos 1.000 torcedores sócios que foram, é muito pouco. Não se faz futebol com isso. É necessário que o público volte, é necessário que a gente volte a fomentar o futebol alagoano inteiro, eu estou falando, tá? É necessário que a gente fomente isso, trabalhe com o governador para que ele reveja esse decreto, abra a possibilidade de venda de bebida no estádio. Ora, pode comida? O que for atrativo para trazer, lógico, não é? Pode comida? Pode. Pode bebida não alcoólica? Pode. Por que não pode alcoólica? É ela que dá Covid, é? E tem uma lei, né? Salvo engano... Tem uma lei que libera bebida. Salvo engano, eu acho que o álcool até inibe a Covid. Pois é. Iverson Fernandes. Bom dia, presidente. Boa tarde, no caso. Vou fazer 2 perguntas em uma para não ficar muito demorado. A primeira é: qual o tamanho do prejuízo dessa não passagem de fase do CRB na Copa do Brasil? O prejuízo financeiro, de fato, perdemos aí R$685 mil, seria mais ou menos essa cota de passagem. Esse recurso não estava dentro do planejamento financeiro para fechar as contas, porque a gente só conta com recurso para terminar o ano, recurso que a gente está carimbado, vamos dizer assim, carimbado. Já está garantido. Está garantido. Tirando isso, a gente não coloca nada. Ora, passagem da 3ª, 4ª fase da Copa do Brasil. Se você fizer isso aí, você é louco. Você está trabalhando aí com o que você não tem. Então, seria realmente muito importante ter passado, daria mais tranquilidade, até porque a gente ia jogar a segunda partida com o Sampaio Corrêa aqui, clube que jogou com a gente esse final de semana, e a gente viu a facilidade que o CRB teve. Sampaio não chutou uma bola no gol. Então, realmente o prejuízo que eu vejo foi um prejuízo grande, mas um prejuízo principalmente da gente criar mais gordura para poder fazer novas contratações na frente, fazer um reforço maior na frente e assim também como implantar mais melhorias dentro do próprio clube. Mas é um prejuízo sim considerável, a gente precisa reverter isso de outra forma, criar novas alternativas financeiras, entre elas aí realmente uma adesão do público maior. A gente precisa
a imprensa precisa fazer isso aí, nós precisamos fomentar a volta do torcedor para dentro do campo, de forma a gerar receita. Não existe clube sem sua torcida. A torcida do CRB é uma torcida apaixonada, vibrante, mas é uma torcida que está afastada do estádio. Está afastada durante muito tempo e, evidentemente, se acostumou. Passou quase 2 anos proibido de ir no estádio, hoje em dia precisa Mário, voltar. Só falando sobre essa situação que você traz da imprensa, né? Eu lembro no primeiro clássico, que depois ficou determinado que seria torcida única, que a gente falou muito, foi pauta do nosso programa, e a gente pensava, nossa, a gente tá falando aqui porque a gente quer ver, o espetáculo fica melhor com a torcida lá. Só que a gente não via isso das partes interessadas, que nesse caso seria CSA e CRB, CRB e CSA. Daí a gente fala, como é que a gente pode trazer isso como a nossa responsabilidade se quem são os interessados não estão, a gente pelo menos não via isso ser externado, entendeu? Então, só para falar que da nossa parte da imprensa, pelo menos aqui, essa bancada, a gente garante que fez, que a gente falou muito sobre essa situação. Vou até dizer o seguinte, o Omar Coelho é meu amigo, um cara que é meu amigo de pelo menos aí 40 anos atrás, tenho muito respeito por ele. Nós tentamos muito colocar público duplo para CRB e CSA. Inclusive, o presidente da Federação Alagoana também desejou isso aí também. O secretário Charles Herbert também validou. Porém, de novo, aquele fatídico decreto governamental, que ainda existe, está em vigor, ainda do ano passado, onde tinha Covid do ano passado, onde dizia o seguinte, é proibido público visitante. Ora, a gente entendeu que o público visitante era público de outros estados, até porque isso era para a Série B. Sim. Ora, um CRB e CSA não tinha visitante. E esse visitante era para inibir o quê? Que trouxesse focos de Covid de Pernambuco, trouxesse foco de Covid do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal. Ou seja, era coerente esse pensamento. Agora, você pegar um jogo CRB e CSA e dizer assim, você não tem torcida visitante, sinceramente, o nome não tem outro. É ridículo. Pronto. Então, e se não tivesse esse decreto, iria encontrar outro subterfúgio, porque sempre tem que ter um... Aí entra o Ministério Público desejando não botar, não sei o quê, parece até que a gente está fazendo alguma coisa... Que não vai dar segurança, pode tudo, pode restaurante cheio, pode praia cheia, não sei o quê, só não pode estádio. Não, eu vou deixar 2 perguntas e vou embora, vocês vão responder. Não, porque eu não fiz nenhuma, não, eles vão interferir. Não, que depois, vai dar tempo ainda. Porque a gente tocou e acabou não explicando, que foi a situação do Diego Torres com o Alan Al, que coincidentemente ou não, depois daquilo ali, ele deu uma queda de performance, né? Que foi naquele jogo que ele não o time todo, né? Ele não foi relacionado. Mas o Diego Torres. Não, o Remo. Ele não foi relacionado contra o Remo. No jogo da volta que foi contra o Cruzeiro, ele ficou no banco, entrou no segundo tempo, aí voltou a ser titular, mas o futebol do homem sumiu. O que é que de fato aconteceu ali? Teve tapa, presidente? Tchau. O Bressan tinha sido um atleta que jogou muito com o Alan Al. E o Diego Torres estava, vamos dizer assim, num momento muito bom. E ele se sentiu, vamos dizer assim, desprestigiado, sempre sendo sacado e entrando o Bressan. Aquilo incomodou, houve um desentendimento dele com o treinador, inclusive até uma insubordinação dele, do Diego Torres. Em campo ou em treino? Não, em CT. Tá? E essa insubordinação, de forma natural, nós apoiamos o treinador, porque não admitimos insubordinação. A gente aceita, inclusive, a interpelação educada da gente vir discutir e tal, ponderar, isso é normal. Mas você não pode desrespeitar um treinador, principalmente porque tem hierarquia. E aí a gente cumpre a hierarquia. Então, pelo momento de hierarquia dele, ele disse, não vou pro jogo. Não foi pro jogo. Ele não foi pro jogo contra o Operário. Remo. Não foi contra o Remo, que já foi o início do segundo turno. Ele não quis ir pro jogo contra o Remo. Tá bom, não foi contra o Remo. Em compensação, quando chegou no outro jogo, que eu, salvo engano, foi... Talvez Sampaio Correia. Acho que foi Londrina, se eu não estiver... O próximo aqui, o Alan disse, hoje quem não joga agora é você. Você também fica fora. Então ele ficou fora 2 jogos, porque ele, vamos dizer assim, ele se rebelou, e o outro porque ele foi punido. Foi Sim. por aí. Passado isso, eu quero dizer que eu acho que o Diego Torres nunca mais voltou a ter aquela alegria de jogar, nunca mais voltou a ter aquele jogo vistoso que a gente via sempre com muita raça e tal. A chegada do Marcelo Cabo, acho que é um momento de divisor d'água para ele, porque ele se desenvolveu muito no futebol com o Marcelo Cabo. Então, a gente inclusive conversou com ele. Porém, o Diego Torres iniciou esse ano com uma Covid. E a Covid dele
Aí trouxe uma consequência física para ele, que ele não conseguiu se recuperar, ele estava cansando, e ele relatou isso para a comissão técnica, ele relatou isso para a área médica, dizer, eu não estou 100%, eu não estou conseguindo, eu entro no segundo tempo, eu vou para o vestiário morrendo para os torcedores. O Marcelo Cabo, inclusive, falou sobre isso, ele não expõe nomes, mas ele expôs a situação dos jogadores não conseguirem. Ele não desaprendeu a jogar, então ele não desaprendeu a jogar. Mas ele está animado? Você sente Não, isso? Que ele voltou aquele Diego Torres? Voltou principalmente. Com fome de querer jogar bola? Principalmente depois que ele fez os exames complementares e identificou que ele não tem nada. Vamos dizer assim, ele se tranquilizou. Ele teve receio de uma Covid ter afetado, por exemplo, um coração, ter deixado uma sequela maior, que impossibilitasse o futebol dele. Diante de tantas fake news que a gente vê por aí, né? Então, de fato, isso aí abalou ele psicologicamente. Ele estava abalado psicologicamente. Nós pegamos ele, fizemos todos uma bateria de exames, deram tranquilidade. Irmão, você está vendo que você não tem nada? Nada. Pronto. Então, esse é o Diego Torres de hoje. Ele está 100%? Não, está 70%. Ele, inclusive, disse isso aí no grupo de jogadores, de torcedores que foram lá no CT, a gente explicou. Ele disse, olha, prometo eu me dedicar mais em campo, prometo eu voltar a dar meus carrinhos, gritar, xingar. Isso ficou visto já no jogo contra o Sampaio. Sim, ele já teve outra postura. Foi outra postura. Isso. Esse jogo contra o Sampaio, eu já vi um outro Diego Torres. Isso. Aliás, eu já vi um outro clube. Enquanto o técnico Alau permaneceu, houve ainda essa questão de atrito entre os dois, a relação dos dois? Continuação, como mas é que foi? nenhum tipo de atrito, houve um respeito mútuo. Mas nunca mais se falou sobre esse assunto. Nem o Diego Torres, nem jamais o Alan Al. Então, houve um respeito muito grande, mas você sabe que ficou-se uma mágoa lá atrás. E essa mágoa pode efetivamente ter causado um pouco de, eu digo assim, uma tristeza, uma falta de alegria no futebol. Eu gosto quando o jogador joga com alegria, ele joga com prazer. Claro. Você vê em campo ele com aquela alegria, o cara fazendo uma jogada diferente, então você sentiu aí que não tinha mais aquela alegria aí do Diego. Em relação ao afastamento, para a gente não pensar assim, que foi montado um time errado. Sim. Vamos parar para olhar. Matheus Mega, jogador da gente do ano passado, não foi contratado. Ele tem continuidade aqui dentro. Presta atenção. O Dudu, jogador que ficou ano passado, deu continuidade aqui. O Alan James, uma aposta que nós fizemos no meio do ano passado, terminou o Alagoano, a gente identificou, passamos 3 meses tentando, a partir de junho passou treinando com a gente, é uma aposta, deu continuidade. Então não foi assim, aquela contratação que deu errado, não. Foi uma constatação que não iria ser aproveitada, é diferente. Para a gente mudar aí. Douglas Taqueda, que é um quinto, estava apenas treinando, mas não foi integrado, então não foi uma contratação, para a gente dizer assim, essa contratação deu errada. Mas na hora que a gente chega, o novo treinador chega, e ele faz algumas avaliações para dizer assim, olha gente, esses jogadores aqui, para mim, eu não vou utilizá-los. Eu não vou utilizá-los. Qual é o procedimento que a gente deve fazer? Esvaziar e dar oportunidade ao atleta de ir para outro clube. Isso é fato. Isso é uma coisa... abrir espaço para trazer outros. É lógico, isso é uma coisa... esses que a gente... E outra coisa, estou dando um exemplo para você, o Dudu. Hoje a gente tem um menino de 18 anos de idade chamado Brown, do Sub-20, um belo atleta. Que esteve relacionado no último jogo. Esteve relacionado, um belo atleta. O Marcelo Cabo está impressionado com ele, tá? Porém tem um detalhe, enquanto você tiver Diego Torres, Longini e Dudu, o Brown não vai para lugar nenhum. Então é preferível você mandar o Dudu para algum outro clube de Série B, Série C, onde ele queira, e a gente dá oportunidade à nossa base. Então esse planejamento e esse pensamento é discutido com todos. Mas daí a dizer assim, montou errado o elenco por conta disso? Não, não acho não. Acho até que a gente manteve 90% de todo mundo que está aí, talvez até mais, 95%. A base, né? E algo que foi elogiado aqui pela gente. Talvez a única aposta que a gente fez que não tenha dado certo, e a gente chama de aposta, foi o Alan Uchoa, que é o zagueiro, mas é um zagueiro do Ceará, que veio como empréstimo do Ceará, não deu certo, volta. O ano passado a gente teve o Matheus Stock, que veio também, Mineiro. Não deu certo também, mas em compensação a gente trouxe o Caetano, que deu muito certo, a gente trouxe o Jajá, que deu muito certo. Então, fará parte do futebol, principalmente no aspecto apostas, nem todas têm que dar certo. As apostas, nem todas têm que dar certo. A gente vai errar em algumas apostas, porque eles não vão performar. E outras a gente vai acertar. Mas as apostas são feitas para isso mesmo. Não me está dizendo. Ele vem para compor um elenco
como uma aposta. Se der muito certo, parabéns para o CRB. Para vocês terem uma ideia, o salário do Caetano, que para mim foi um show de zagueiro ano passado, o melhor zagueiro da Série B, era R$12.000. 12 mil. Foi uma aposta, foi. Alguém reclama? Não, não reclama não. Mas por que não reclama? Não foi aposta? Aí, tipo assim, a gente traz um novo atleta, vamos dizer assim, no mesmo perfil, na mesma característica, vendo o Alan Shoa. Não deu certo, tá bom, mas faz parte. Acontece. Volta, a gente vai buscar novas apostas. Então, o clube não pode ter 22 ou 25 titulares. Nós, CRB, não temos essa capacidade financeira de termos 25 titulares. Você pode ter 11 grandes titulares, você vai ter outros medianos aí e tal, mas não dá para você ter todo mundo, senão é um time caro. Mário, mas nesse contexto do que o Emerson trouxe, é porque isso aconteceu logo após a eliminação na Copa do Brasil. Já era uma situação que era visualizada por vocês, pelo técnico Marcelo Cabo também, e no caso a eliminação fez com que isso talvez tivesse sido necessária a exposição? Após o jogo lá contra a Portuguesa, o jogo triste da Portuguesa lá, nós tivemos muito tempo para conversar. E eu estava lá, então a gente saiu para bater um papo com o Cabo, conversamos com o Thiago, e aí a gente disse o que é que a gente pode fazer daqui para frente, vamos pensar, porque tem que virar a chave. Né? Você para olhar para frente, você, imediatamente, 3 dias você já tem outro jogo, daqui a pouco você tem outro, você tem 2 campeonatos e tal, não dá para ficar chorando muito pelo leite derramado, você tem que olhar para frente. E aí o Marcelo Cabo disse, olha, para mim, neste momento, tem alguns atletas que, se vocês quiserem já remanejar, podem remanejar. Aí, Marcelo, tem. Quais são os jogadores? Esses. Conversamos com o Thiago disse, não me oponho. Vamos procurar caminho para eles aí, um time para eles jogarem, bora procurar um time para eles jogarem. E assim funciona. Por isso que eu digo, é muito tranquilo, porque é aberto, é discutido, é planejado. E aí, tipo assim, alguns deram certo, mas pelo amor de Deus, se você pegar um diretor de futebol para dizer assim, você contratou 30 jogadores e os 30 derem certo, mude a profissão dele, saia de ser diretor de futebol, vá para um mãe de santo. Ela tem que, realmente, o cara tem que ter uma bola de cristal. Presente. Você adivinha, é mágico. Para finalizar, e aí é uma fala minha, ao torcedor, acredite no trabalho que a gente está fazendo. Tenha convicção que são 11 meses que a gente está na gestão. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso dentro do nosso clube, um clube que a gente ama. Tudo que a gente pode se dedicar e no extracampo dar aos atletas e ao grupo, a gente dá. A gente realmente está muito forte, vai estar e continuar sendo sempre em evolução. Há um trabalho maravilhoso sendo feito nas divisões de base, que iremos colher frutos em breve, e a gente precisa ver você novamente em campo. Vamos para o campo, hoje à noite tem um jogo contra o Asa, 8 horas da noite, jogo maravilhoso para a gente estar lá. Sai de campo, sai de casa, leve sua esposa, namorada, vá para lá. Esposa, a mulher não paga hoje, no Dia da Mulher. Aproveite essa promoção, vá para o estádio, vamos encher, vamos incentivar o nosso clube. A gente precisa ter essa alegria. Talvez o que esteja faltando aí para incentivar mais os nossos jogadores e a gente voltar realmente muito mais forte, seja exatamente o nosso 12º jogador, que é o nosso torcedor, que de forma maravilhosa sempre esteve junto com o CRB.